Aqui é Carla, do Cancelando Multas, e eu ajudo pessoas comuns a viver de recursos de multas de trânsito e ter ganhos iniciais de R$ 4.000 por mês trabalhando por conta própria. E ajudo também os profissionais que já atuam na área a lotar sua agenda e potencializar seus ganhos através de algumas dicas que eu utilizo no meu dia a dia. E hoje eu vou mostrar nesse vídeo porque muitos recursos são indeferidos. Mas antes, curte o vídeo aí, porque isso ajuda bastante no nosso canal. Se você quiser que eu grave sobre qualquer tema, você que está iniciando nessa área de multas, você que já trabalha com multas, deixa aí nos comentários que eu gravo um vídeo para você. O que eu quero mostrar nesse vídeo hoje é que existe um comportamento similar, perigoso e que leva muitos recursos ao indeferimento. Isso está relacionado a um comportamento, a uma forma de argumentação do profissional com o órgão. Eu não quero dizer que é isso que faz com que o recurso seja indeferido. Existem outros fatores que fazem, mas esse é recorrente, tá? Na hora de fazer recurso, é preciso prestar atenção nas palavras que se vai utilizar. Palavras rebuscadas não significam que o recurso vai ser ganho, tem que tomar muito cuidado com isso. Quando eu falo de comunicação, é uma comunicação eficaz, assertiva. E por eu perceber que alguns profissionais continuam fazendo recurso dessa mesma maneira e vivem culpando a administração pública pelos seus indeferimentos, eu resolvi fazer esse vídeo. Porque a minha intenção, gente, é ajudar essas pessoas a mudar a forma de argumentar para ter mais chances de sucesso nos seus recursos. Porque o objetivo principal do profissional que trabalha com recursos de multas de trânsito é o quê? É ter bons ganhos. Todo mundo quer ter ganhos, se sustentar, trabalhar por conta própria, mas para isso é preciso que ele se sobressaia. E para ele se sobressair, é preciso que ele tenha um bom índice de cancelamentos. É preciso que ele lote a sua agenda. Como eu digo para os meus alunos, um argumento mal colocado da forma errada, com palavras erradas, pode e muito prejudicar o cancelamento de uma multa. Até mesmo se você tiver com a razão, se você tiver uma argumentação muito boa de algum erro grotesco. No meu dia a dia, eu vejo muitas pessoas que dizem também que não vale a pena fazer recurso de multas, porque já fizeram e não dá certo. E isso faz com que elas deixem de acreditar e perdem muitas chances de cancelamento. Esses profissionais, eles fazem para postergar a multa só por isso, os efeitos, as penalidades da multa. Eles começam a achar que o órgão público cria a multa, então ele não vai indeferir. E isso daí acontece por quê? De tanto indeferimento. Quando eu pergunto para eles como eles costumam fazer os recursos deles, como eles costumam argumentar, eu passo a entender na hora o motivo do indeferimento. E o pior é que muitas vezes essas pessoas encontram até erros claros para conseguir colocar ali nos seus recursos, mas eles desperdiçam essa chance de cancelamento simplesmente por não saber se comunicar com a administração pública. Se comunicar, é o que eu digo, ter uma comunicação eficaz. Quando isso acontece, e são pessoas que estão próximas a mim, eu costumo orientar, ajudar, a mostrar o que eles podem modificar naquela argumentação deles. E normalmente todas essas pessoas que implementam essas dicas que eu dou, que são dicas simples, porém que fazem todo sentido, elas passam a ter mais deferimentos. E aí elas passam a acreditar que realmente os erros existem. Se essa for uma dificuldade sua, sugiro que você assista esse vídeo até o final, para pegar essas dicas também, porque eu vou passar aqui todas as dicas que eu passo para esses profissionais. Há quem pense também que a administração pública escolhe os recursos que vai deferir aleatoriamente, né? Eu vou deferir esse aqui não vou, como se fosse um jogo de cartas. Esse pensamento existe pelo mesmo motivo, porque são pessoas que não conseguem cancelar nenhuma multa. Eu percebo também que na maioria das vezes, muita gente não consegue cancelar a multa porque não quer analisar, porque analisar dá trabalho, ou então porque não sabe como fazer. São as duas situações. Eles costumam pegar recursos de outros profissionais
que conseguem deferimento em um determinado artigo, que por acaso é o mesmo artigo que eles vão fazer a multa, e aí eles copiam o mesmo argumento para o recurso deles. Por quê? Porque já que houve deferimento para o colega, para mim também vai ter. Vai aumentar a minha chance de sucesso, porque é no mesmo artigo. A multa é no mesmo artigo que a do colega. Aí, eles ficam aguardando o deferimento. E quando não conseguem, eles chegam à conclusão exatamente que deferimento é sorteio. Poxa, o do colega foi e o meu não foi no mesmo artigo, por quê? Na verdade, não interessa se o artigo da infração é o mesmo. O que interessa são as circunstâncias. É a análise, é o erro. E é por isso que quando se copia de outro recurso, dificilmente se consegue cancelamento. É muito difícil. Normalmente não consegue. Essa que é a verdade. Porque se fosse fácil assim, gente, pensa bem. Nós teríamos sempre sucesso utilizando um argumento fortíssimo, que seria motivo de deferimento, para todas as infrações do mesmo artigo. Sempre faríamos isso. Sabe o que é o nome disso? Modelo. Tá? A realidade, gente, é outra. Os modelos de recurso de multas são vendidos aí na internet. 1.000 modelos, 2.000 modelos por 50, 40 reais, sei lá quanto é que é. Só que esses recursos continuam a ser deferidos. Se fosse assim, não existiriam profissionais. Todo mundo copiaria, compraria esses recursos prontos, modelos, e estava tudo bem. Existem outras pessoas que pensam o seguinte, que recurso é um momento de desabafo. Normalmente quem pensa assim é o condutor, tá? E aí acabam utilizando ele para lamentar o valor da multa e não para apontar os erros, porque eles pensam que essa oportunidade é somente para isso. Eles falam da administração pública, falam dos impostos, do Brasil, enfim. E isso acontece muito, tanto com os condutores, lógico, que não são obrigados a conhecer recursos de multas, quanto aos iniciantes nessa área. Porque esses iniciantes, eles às vezes replicam a história que o condutor fala. Cuidado com isso. O cliente fala o ocorrido do jeito dele. O que o profissional precisa fazer? Precisa filtrar. Ele comenta, o condutor comenta, muitas vezes revoltado com a multa. Então, nós precisamos nos afastar, não nos envolver com o que ele está pensando e focar no objetivo do cancelamento. Então, utilizar aquilo que realmente pode nos ajudar. Então, a gente precisa separar isso aí, tá? A opinião pessoal do condutor e o fato em si, sempre. Porque fazer comentários falando mal da administração pública vai te afastar completamente do caminho do cancelamento. Aliás, vai até te aproximar, mas do indeferimento e em alta velocidade. O momento de se fazer recursos é o momento de se apontar erros, se houver, e pedir cancelamento. Então é por isso que você tem que ficar expert, analisar, ver todos os detalhes, ter aquele olhar realmente de detetive para perceber o que está acontecendo ali. Quando o recurso normalmente é feito pelo próprio cliente, nós temos ainda como argumentação outras situações. Porque tem uns que dizem assim, eu não fiz isso. Avançar esse sinal todo mundo faz. Por isso que eu fiz também. Eu não estava ali naquele momento. Se a pessoa não provar, gente, não adianta. Eu considero perda de tempo. E eu falo até para esses condutores, ou você aprende a fazer seus recursos, ou contrata um profissional que saiba fazer para você. Tá? Porque para você fazer assim, sei lá por que motivo, é melhor você nem fazer o recurso. A administração pública, ela tem recursos demais para julgar. E eles verificam logo esse tipo de recurso e simplesmente indeferem, porque eles não podem perder tempo. Nesse caso, é até perdoável, porque são os clientes que fazem e eles não sabem como. Eu apenas falei disso aqui para mostrar para vocês que a administração pública, ela recebe muitos recursos inconsistentes e que entram no índice de indeferimento. Essas coisas absurdas. E aí faz uma fama de que, aí fica uma fama de que não vale a pena recorrer, porque os recursos são indeferidos. Claro, isso daí tem que ser indeferido. O que não vale a pena realmente é fazer recurso inconsistente, como nós vimos aí nos exemplos. Também não adianta copiar a jurisprudência de outro processo judicial, como muita gente faz,
para conseguir cancelamento. Somente se copia se a tese estiver relacionada com o caso da multa em questão. Palavras bonitas apenas floreiam o recurso, mas não trazem cancelamento. E não é esse o objetivo. Eu já vi profissionais utilizarem uma multa, por exemplo, de lei seca por recusa ao teste de bafômetro, utilizando uma jurisprudência, achando que ia ter sucesso e se deu mal. E aí ficou revoltado. Quando eu fui comparar a ação judicial com o recurso dele, eu vi o erro de cara. O erro era o seguinte: simplesmente no processo jurídico, o advogado verificou que o bafômetro estava com data de aferição vencida. Ele pegou, pediu a documentação, comprovou e colocou nas argumentações para o julgamento do juiz. O rapaz não fez o teste do bafômetro, mas recebeu aquela etiqueta do aparelho. E no caso do meu colega que copiou isso daí, ele não tinha problema nenhum com o bafômetro. E aí eu respondi para ele: você não percebeu que o bafômetro dele estava com problema de validade e o que você e o da sua infração, da infração do seu cliente, não está? Aí ele me respondeu assim: ah, não, eu percebi. Mas se ele ganhou, eu tentei também usar, né? Vai ver que eu posso dar, vai ver, eu poderia dar sorte. Afinal, texto de processo jurídico sempre causa um efeito. Sorte, gente, é na Mega Sena. Sorte, gente, é na Loteria Federal. Vamos deixar sorte para esses jogos. Não coloque a sua reputação como profissional na base da sorte. Acredite nos erros que você pode encontrar. Se você não sabe analisar infrações, aprenda, faça cursos, estude, crie competência. Mas não fica tentando qualquer coisa, justificando que a administração não cancela multas, dando desculpas. Não funciona. Você lembra daquele desenho dos Simpsons? Eu via bastante, ainda passa na TV, se não me engano. Tem uma frase daquele personagem, o Homer Simpson, que diz o seguinte: a culpa é minha e eu ponho em quem eu quiser. Interessante, né? Mas, infelizmente, nós também somos assim. Nós que eu falo, nós seres humanos. Nós gostamos de colocar o peso do nosso erro sempre no ombro do outro. Facilita a nossa vida. Pelo menos é o que a gente pensa. Quando a gente acorda é que a gente vê que isso só atrapalha. E sabe por que isso acontece? Pô, você admitir que você errou, que você fez um recurso de multa ruim, que você deixou de analisar, que você não deu atenção a todos os fatos, ou até mesmo que você não sabe muito bem como analisar, como se comunicar com a administração pública, é muito ruim. Ninguém gosta. É preciso ter coragem para ser imperfeito. E a gente não tem. Tá? Essa que é a realidade. Só que esse tipo de comportamento faz com que a gente tenha esse tipo de atitude de se esconder atrás de uma desculpa, sempre colocando a culpa no outro. E aí a gente fica patinando, não sai do lugar. Isso não leva ninguém a crescimento. Isso não leva ninguém a se tornar uma referência. Isso não faz de ninguém um expert em recursos de multas. Isso congela você. Isso faz você estagnar. Ninguém chega à excelência, gente, sem ter errado pelo menos umas 1000 vezes durante o caminho, durante a jornada, sem ter treinado muito. Essa é uma verdade. Pense nisso. Para que a mudança de atitude faça com que você tenha mais cancelamentos, com que seus recursos sejam melhorados. A sua atitude também precisa ser mudada. Agora, como deve ser feito realmente um recurso de multa para que seja deferido? Você deve estar pensando nisso agora, né? Ele deve ser apresentado, sabe como? Com argumentos claros, com ideia organizada, mostrando aquilo exatamente que aconteceu. Discutir o fato, sempre o fato. Não se discutir ou falar mal da administração pública ou do agente de trânsito. É importante que você verifique todas as possibilidades de erro de acordo com a legislação. Analisar o fato em si, ouvir o que o condutor tem a dizer e se dirigir educadamente, mas com palavras simples, solicitando o cancelamento de acordo com a lei.
A administração pública, ela lê todos os recursos. Quando ele é desrespeitoso, ela indefere direto. Quando não são feitos os pedidos, também não fazem nada. A administração pública vai deferir o quê? Você não pediu para deferir? É assim que eles fazem. É preciso colocar prova dos erros que você encontrar, contar os fatos, mas principalmente utilizar a legislação a seu favor. Para isso você tem que pesquisar, analisar, utilizar a legislação como ferramenta, não é decorar não. Por exemplo, vou dar um exemplo prático para vocês. Um avanço de sinal flagrado por radar. Verifica a validade do instrumento. Verifica o tempo de retardo. Compara a resolução que fala sobre o tempo de retardo com o que está ali embaixo da foto. Conte o fato que aconteceu. Por exemplo, se o condutor passou pelo semáforo e ainda estava com a luz em amarelo, se ele estava se sentindo inseguro, se ele ultrapassou o sinal em um horário após as 22 horas, por exemplo, e o local, um local que estava deserto, ou se ele estivesse se sentindo ameaçado, ou se um local não tem muita segurança, ou se é uma via muito que sai muito manchete de jornal com perigos de assalto a motoristas, enfim. Comprove que seu cliente não costuma fazer isso, por exemplo, anexando o prontuário dele, verifica lá se ele tem multas por avanço de sinal nos últimos 12 meses. São várias opções, você tem que testar todas as possibilidades, você tem que convencer a administração pública de deferir esse recurso. Agora, tem outras situações, eu só utilizei um exemplo, tá? Mas, na verdade, o que eu quero dizer com isso é que preciso falar do fato em si. Veja, eu só falei do fato nesse exemplo que eu dei para vocês, nessas situações de argumentos. Não adianta colocar os erros sem pedir cancelamento. Isso também é um outro erro. Se não pedir, eles não vão verificar. Agora, se for para fazer recurso de multa em forma de desabafo, é melhor não fazer, é desperdício. É melhor assumir as consequências. No próximo recurso que você fizer, analise bem a situação. Se você não sabe, se especifique para isso, crie competência para isso. Coloque lá os seus argumentos de forma educada, sempre utilizando base da legislação, colocando apoio nisso aí, citando os artigos da lei, das leis complementares, das resoluções, mostre os erros e, no final, pede o cancelamento. Não precisa usar palavras difíceis, vou repetir. O que é preciso é apenas que você seja o quê? Claro. É preciso que você faça o quê? Fale do fato. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver uma mudança enorme no seu recurso. Sabe por quê? Porque você vai ter um recurso consistente. E a mágica do cancelamento, se houver erros, ele vai chegar até você. Analise o parecer também. Você pode não ganhar uma instância, mas você tem chance de ganhar na próxima. Você pode sempre fortalecer o seu argumento. E se tiver erros, a administração pública vai analisar. Isso acontece sempre, sempre. Se você não conseguir o cancelamento, não vai ser por esses erros que eu falei. O que o profissional tem que ter certeza é que se ele não conseguiu o cancelamento, foi porque não houve nenhum erro dentro daquele processo. Foi porque não tinha nenhum erro nem no processo e nem na infração. Mas nunca porque ele cometeu esses erros graves aí que levam ao indeferimento. A maioria dos indeferimentos acontecem porque muita gente não sabe fazer. Não é porque a administração pública não cancela, é porque as pessoas não sabem fazer recurso de multas. Muitos condutores tentam fazer seus próprios recursos de forma equivocada, colocando dessa forma que eu passei aí no vídeo para vocês. Então, nada de copiar. Copiar parece fácil, mas essa facilidade custa caro, custa o seu nome, custa lotar sua agenda. Você tem que ter objetivos claros. Não precisa, nem pode ter medo de errar. Você precisa fazer da forma correta, seguir o caminho correto. Você vai cancelar todos os recursos? Não, mas você vai ter certeza que todos os que você encontrar erros, você vai colocar lá e vai ter muita chance de cancelamento, porque a administração pública, ela cancela.
Se você conseguir provar para ela, através da legislação, que você está correto, ela cancela. E se por acaso não cancelar até a segunda instância, quem pegar esse processo para fazer ele judicialmente, se for o caso, vai ter uma argumentação perfeita durante o processo administrativo. Então, quando esse processo se tornar jurídico, o advogado que pegar esse processo, ele vai pegar meio caminho andado, às vezes com mandado de segurança ele consegue o cancelamento, se não houver sucesso nas 3 instâncias. Então, é assim que se faz uma carreira de sucesso, é assim que se lota a agenda. São pequenos detalhes que faz com que você consiga realmente ser diferente, sobressair, tá? E se você acha que esse vídeo, tá, vai servir para algum colega seu, compartilha ele aí. Se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo que foi colocado aqui, deixa a sua dúvida no comentário. Se você tiver algum comentário a fazer sobre alguma situação que você já passou também, pode colocar aí, que sempre acrescenta muito pra gente. E curte aí o vídeo. Por hoje a gente fica por aqui.